Você vai ver agora uma história de futebol, um filme de curta duração sobre a infância de Pelé. Ele foi produzido e dirigido por Paulo Macchilini, um santista apaixonado, e lançado em 1998. Eu aproveito para agradecer a gentileza da sessão da cópia para esta exibição aqui no Grandes Momentos do Esporte. O filme é uma dramatização da infância daquele que se tornaria o maior jogador de futebol de todos os tempos. Vale a pena. A coisa mais importante para um menino de 10 anos é o seu time de futebol. O meu era o 7 de setembro de Bauru. Eu me lembro da escalação até hoje. O goleiro era o Azeitona. A zaga era Bala, Espaguete, Tom Mix e Veludo. Cosme e Damião, os gêmeos, ficavam no meio-campo. E o ataque era Arigatô, Pé de Cabra e Dico, que era o meu melhor amigo. Bom, e eu, né, que me chamo Zusa. A única foto que eu tenho daquele time foi tirada no dia 30 de dezembro de 1950. Foi o jogo mais importante daquele time. A gente ia disputar a final da taça Júlio Ramalho. Okay, vamos lá. Ó, batendo no gol pra Azeitona aí. O resto, 2 toques, hein? Volta, Nico! Tá, bateu no gol, cadê a bola aqui? Eu nunca tinha visto uma taça daquelas antes. Era a coisa mais bonita do mundo, uma coisa que só um herói podia ganhar. Ninguém sabia quem era esse Júlio Ramalho, mas a gente ia fazer de tudo para ganhar aquela taça com o nome dele. Mas para isso a gente ia ter que ganhar do nosso inimigo, o Barão da Noroeste. Como todos os inimigos, eles eram chatos, feios, mal encarados e maiores que a gente. Vai ser difícil. Pelo menos é assim que eu me lembro deles. Talvez eles não fossem muito diferentes de nós, mas na minha memória, eles eram uns monstros. Amendoim, quem quer amendoim? Amendoim. Eu e o Dico estavam acostumados a jogar no meio dos grandões. Nós éramos os caçulas do nosso time, junto com o Arigatô e o Azeitona. O nosso técnico se chamava Seu Landão. Era meio gordo, mancava da perna direita. Pro Seu Landão, o 7 de setembro era o melhor time do mundo e nós éramos os jogadores da seleção brasileira. Era isso que a gente mais gostava nele. Ó, o seguinte, pessoal, é para jogar duro, jogar firme, mas na bola, sem violência, ok? Não quero perna de pau aqui não hoje, hein? É para jogar como se fosse final de Copa do Mundo. Essa Copa Júlio Ramalho tem que ser nossa, ok? Olha, nós vamos jogar assim. Eu quero o Cosme plantado atrás, tá? O Cosme plantado atrás não é pra subir, tá? O Damião, cadê o Damião? O Damião cola no... O Seu Landão trabalhava de mecânico. Mas o que ele gostava mesmo era dirigir o nosso time. Acho que assim ele se lembrava dos tempos que ele era jogador de futebol. Tá bom? Vamos ganhar a taça. Vamos ganhar ou não vamos? Vamos lá, então. É 7 de setembro. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos lá.
O assobio era o sinal para irmos pro campinho. Os meus pais tinham proibido o Dico de bater na porta de casa todos os dias, me chamando para mais uma pelada. Você vai, moleque. Mas eles estão lá fora, mas aqui tá muito quente. Mas... Moleque, viu? Para mim, o futebol não começava com o apito do juiz, começava com o assobio do Dico. Aí a gente saía pelas ruas da cidade e ia convocando o resto do time. Olha a marcação aí! Nosso time tá nervoso. E o seu Landão mais ainda. A gente começou jogando mal. Nossa sorte era ter o Azeitona de goleiro. Ele não era muito ágil, mas ocupava quase todo o gol. O chato é que a bola quase sempre ia para escanteio. Mas não tinha problema. Nas bolas altas, o espaguete, que era muito magro, comprido, ganhava todas. O problema eram as bolas rasteiras. Eu aqui mando vocês são perna de pau! Ainda bem que tinha o Tom Mix, nosso quarto zagueiro. Ele usava óculos, mas era o nosso xerife. Ô, mas que chutinho de moço! Nosso time passava o dia atrás da bola. E às vezes à noite também. Os nossos refletores foram a ideia do Dico. Eram umas velas que a gente colocava em cima da trave. No final, ninguém aguentava mais. Só o Bala continuava correndo. O Bala tinha o maior pique de Bauru. Só que o tamanho do campo era curto demais para ele. Na outra lateral, o estilo era bem diferente. O Viludo jogava macio, com classe. Mas numa final, isso não adianta muito. A nossa defesa era uma verdadeira muralha. Mas até a muralha da China tem os seus buracos. Quem lavava as camisas do nosso time era a mãe do seu Landão. Pro jogo da final, ele pediu que a dona Dita costurasse uns números nelas. Eu acho que o seu Landão quis numerar as camisas para que a gente não confundisse o Cosme e o Damião, que eram gêmeos. Esse é o Damião. Ou melhor, esse é o Cosme. Eles faziam uma dupla perfeita no meio do campo. Ou quase perfeita. Eu lembro que quando a gente tomou aquele gol, o seu Landão fez uma cara de dor, mas como se tivesse levado um chute na perna. Meu pai disse que o seu Landão foi um craque do Alvorada do Pirassununga, mas um dia um beck pegou ele de jeito. Que isso? Acho que é por isso que ele não gostava que a gente fizesse falta violenta. Sem falta, garoto! Agora ele não jogava mais futebol com as pernas, jogava com a garganta. Entra batendo, Dico! Se mexe, Pimenta, se mexe! Mas a gente não gostava só de futebol, não. Também gostava de figurinha de futebol. A mais difícil era a do Leônidas, que valia 2 Helenos de Freita ou 3 Zizinho. Eu achava que um dia o nosso time ia parar num álbum. Se isso acontecesse, a figurinha carimbada ia ser o Arigatô, nosso ponta direito. Ele era tão educado que agradecia até quando levava a falta. Eu ficava na outra ponta.
Nunca fui um grande jogador, mas eu tinha um chute bem forte. Só não tinha muita direção. Quando o juiz apitou o final do primeiro tempo, todo mundo saiu muito triste do campo. Então eu me lembrei de um jogo que eu escutei no rádio com o Dico e o pai dele, o seu Dondinho. Acho que o Dico estava lembrando da mesma coisa. Era a final da Copa do Mundo de 50. O Brasil estava jogando com o Uruguai. Fica assim não, pai. Um dia eu vou ganhar uma taça por cima. O que está acontecendo com vocês hoje, molecada? Eu é que manco e vocês que têm pé torto. Vocês sabem jogar muito melhor que isso, gente. Olha, teve uma vez lá em Pirassununga que meu time também estava perdendo 2-0. E a gente conseguiu virar o jogo. Sabe por quê? Sabe? Porque a gente jogou como quem gosta de jogar bola. Esse é o segredo. Tem que jogar como quem gosta de jogar bola, com garra. Você gosta da bola, Dico. Vai lá e vira esse jogo. Vira esse jogo, molecada. Vai lá. Vamos lá, vamos virar, vamos ganhar. Tá? A gente escutou o seu Landão e começou a jogar com gosto. Todo mundo começou a acertar. Quem acertava mais era o Dico. O resto do time também começou a acertar, mas para ele, jogar bola era a coisa mais importante do mundo. Dico, boa! Esse garoto joga com gosto, hein? É, ele ama a bola. É, e a bola no seu filho. Você não vai dar em casamento. Vai, Dico, vai, vai, vai! Vai, filho! O Dico no campo era como se fosse um rei. Só que em vez de manto e coroa, usava uniforme e chuteira. E a bola obedecia todas as ordens dele. Oh, olha a bola. Tá velha, Dico. Só precisa... Por mim, eu jogava aquela bola fora, mas o Dico, que já tinha trabalhado em engraxate, falou que ia dar um jeito. E a bola ficou novinha. Aqui, Duda! Aqui, Duda! Quando eu recebi a bola, o Dico pediu para eu cruzar. Eu sabia que ele ia dar uma bicicleta. Um dia o São Paulo foi a Bauru jogar contra o Noroeste. E a gente viu o Leônidas da Silva fazer um gol de bicicleta. No dia seguinte, os assobios do Dico me acordaram antes do galo cantar.
O Dico queria aprender a fazer um gol de bicicleta. Invade a pequena área e vira o corpo. Tá, Susan, você À noite, até o seu Landão apareceu para ajudar. Dessa vez, os refletores foram os faróis da caminhonete dele. Tá, vamos lá, Susan, mais pra cá, ó. Vai mais pra cá. E daí. Tá. Vai. 2 passos pra frente, violou? E o Dico conseguiu fazer o gol de bicicleta igualzinho ao do Leônidas da Silva. Ó, Dico! A gente só precisava de mais um gol para ser campeão. Mas a bola resolveu fazer o mesmo charme que as meninas faziam pra gente. A bola não entrava no gol. Aí o pessoal começou a ficar nervoso. O Azeitona acabou expulso. Fado. Pô, Azeitona, isso não se faz. Como naquele tempo ainda não tinha substituição, alguém ia ter que pegar no gol. E o melhor era o Dico. Com o nosso craque de goleiro começou o bombardeio. Sorte nossa que o Dico era tão bom no gol quanto na linha. Tô esperando o gol, não dá. Não posso uma bola. Quando faltava 1 minuto, eu pedi a bola e o Dico deu um chutão. Eu fechei bem os olhos e torci para aquela bolada não doer muito. Foi o maior gol da minha vida. Pena que eu não vi. Enquanto tirava a nossa foto de campeões, eu disse pro Dico, um dia a gente vai chegar à seleção. Ele achou aquilo um exagero. Depois daquele jogo, aconteceu o inevitável. A gente cresceu. O Dico, depois daquele jogo, começou a ser chamado de Pelé. Aí foi jogar no Santos, acabou sendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Eu também cresci. Hoje eu sou uma pessoa comum, com uma história comum. Se bem que talvez nenhuma história, nenhuma pessoa sejam realmente comuns. Nem o Azeitona, nem o Bala, nem o Tom Mix, nem o Veludo, nem o Cosme Damião, nem Arigatô, nem Pé de Cabra, nem eu e nem o Pelé, que pra mim vai ser sempre o meu amigo Dico.
Gostou do filme? Bom, depois do programete do referendo sobre a proibição de comercialização das armas de fogo no país, muitos lances e gols de Pelé, o maior de todos. Voltamos em 10 minutos. Fale com os grandes momentos do esporte. Pelé acabou. Ainda Pelé. Lançamento para Jaquinho. Jaquinho tem boa posição. Ainda Jaquinho. Pelé para Jaquinho. Passou Jaquinho, avança Pelé, oportunidade é gol! Gol! Tem que aplaudir, né? É o gozador. Mas ele saiu de trás do cidadão que estava com a bola, chegou na frente. Você viu a placa aí no México dizendo que ninguém ia trabalhar naquele dia porque iam ver o Pelé jogar? E quando o Santos de Pelé se apresentava no maior palco do mundo, o Rio de Janeiro também parava. Como nesse jogo entre Santos e Botafogo, iam ver o Pelé jogar? E quando o Santos de Pelé se apresentava no maior palco do mundo, o Rio de Janeiro também parava. Como nesse jogo entre Santos e Botafogo de Garrincha, pela semifinal da Libertadores em 1963. Nessa foto, os dois aparecem antes do jogo começar. E para você que não sabe, Santos e Botafogo era o maior clássico do futebol brasileiro na década de 60. E uma curiosidade, preste atenção na narração e no texto que conta como foi o jogo. O Botafogo, do técnico Marinho Rodrigues de Oliveira, entrou em campo com o Manga no gol, Joel, Zé Carlos, Milton Santos e Rildo, Ayrton e Elton, Garrincha, Quarentinha, Amoroso e Zagallo, substituído depois por Jair. Lula escalou o Santos com Gilmar, Dalmo, Mauro, Calvé e Geraldino, Zito e Lima, Dorval, Coutinho, depois Almir Pernambuquinho, Pelé e Pepe. Quando Santos e Botafogo se defrontam, o espetáculo é grandioso e atrai multidões. Desta vez o cenário era o Maracanã e o vencedor se classificava para disputar com o Boca Juniors as finalíssimas pela Taça Libertadores das Américas. A noite era indiscutivelmente dos santistas, que estavam inspirados. O Botafogo fazia um péssimo jogo. As investidas de Pelé desnorteavam o alvinegro.
Jogando um ótimo futebol, Garrincha se constituiu numa exceção honrosa dentro do quadro botafoguense. Suas investidas foram sempre perigosas, mas não passaram de perigosas. O marcador se movimentou pela primeira vez aos 11 minutos com um magistral gol de Pelé. Vejamos como se desenrolou o lance. Santos 1-0. Era o primeiro de um rosário de gols. O glorioso estava em uma noite inglória. Pelé joga pelo Santos, mas é um patrimônio nacional. A ele coube ainda o segundo gol do encontro, que veremos a seguir. Mais um perigoso ataque santista. Coutinho, aproveitando um passe do fabuloso Pelé, vence Manga mais uma vez. Eulápio de Queiroz invalidou o tento inexplicavelmente. Num desesperado recurso, Manga derruba Pelé. Pênalti contra o Botafogo. Houve reclamações, mas a falta assinalada com justiça foi convertida em gol pelo próprio Pelé. Acomodado com o placar, o Santos jogou uma segunda etapa tranquilo, poupando seus jogadores. E o Botafogo perseguia desesperadamente o tento de honra, que afinal não saiu. Falta de sorte ou de categoria, hein? Ao apagar das luzes, os santistas arranjariam um jeito de ampliar o marcador por intermédio de Lima. Vejamos. — 4-0. Terminava mais um espetacular show de bola de Pelé e companhia. Que belo texto. Agora avançamos 9 anos no tempo. Você vai ver o Santos enfrentando o Santa Cruz do Recife no estádio. Agora avançamos 9 anos no tempo. Você vai ver o Santos enfrentando o Santa Cruz do Recife no estádio do Pacaembu. São os gols do time santista num jogo em que Pelé dá um passe magistral ao ponta Jair da Costa. E uma curiosidade, o meio-campo do Santa Cruz era formado por Givanildo e Luciano, que alguns anos mais tarde defenderiam o Corinthians campeão paulista em 77. Clodoaldo, brecha, Orlando. Pelé. Bom lance de Pelé. Pelé no meio, entrou Jair, atirou, gol! Jair! Aos 28 minutos, 1-0 para o Santos. Lá vai ele, o autor do gol único até aqui. Jair, Pelé, bom cruzamento, Nenê, deixou para Edu, atirou, é gol! O árbitro deu pênalti. A informação que temos é que realmente o Louro tocou a mão na bola, cometendo o pênalti.
Ele conversa com seus companheiros e confessa que houve o pênalti, então não há problemas. É Carlos Alberto quem se encarrega da cobrança. Vamos lá. Correu o capitão. Carlos Alberto. Gol! 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 Carlos Alberto estabelece agora, aos 10 minutos de jogo, Santos 2, Santa Cruz 0. Um ano depois, um jogaço de futebol entre Santos e Portuguesa. Um ano depois, um jogaço de futebol entre Santos e Portuguesa. O Santos tinha um belo time, com o argentino Serras no gol, Pelé, Edu e Carlos Alberto Torres, entre outros. O estádio é o mesmo Pacaembu. E repare que Pelé participa de todos os gols do time santista. É um daqueles dias em que Pelé acaba com o jogo. E o narrador Walter Abrão, olha o Walter Abrão aí. Valeu, Bretas. Tata, cava o gol! Cava o gol da Portuguesa com hesitação de Hermes. E depois de Serras perdendo o boné. Tata, sensacional, procurando e achando. Portuguesa 1, Santos 0. Wilsinho, Portuguesa ainda acredita e lança, é sensacional. Pinta o segundo gol da Portuguesa, sensacional, Enéas. Wilsinho precioso, com o relógio marcando o fim do primeiro tempo. Seu Pelé. A sobra para Mazinho. Golaço num passe dignificante de Pelé. Não achei outra palavra melhor. Deu medida. Mazinho teve apenas o trabalho de um chute violento. Eram decorridos só 4 minutos. Eusébio, incendeia-se o Santos. Não, se marcou foi dentro, Aragão. Edu, Pelé. Golaço de Pelé! Um gol com a marca do Rei! Sensacional! Terrível o Santos desse reinício. A verdade é que a Portuguesa está um pouco apavorada ainda. O Bretas tem razão. Ainda não passaram os 10 minutos de ter tomado o segundo gol. O time ainda não se assentou. Talvez até, viu, Bretas, por causa disso tenha sido a substituição do Otto. Ô Pelé, gênio! Ele entra em campo e dá uma rádio para ele. É demais o que ele fez. Barbaridade. É uma despedida que exige um séquito. O homem é um monstro. Muito obrigado. Você sabe que a gente recebendo um prêmio de quem conhece, recebendo um elogio desse, de pessoas que já estão no futebol há não sei quantos anos, talvez antes de eu nascer, o Walter, o pessoal já estavam no futebol, é sempre um incentivo. Quero fazer o possível para no próximo domingo, se Deus quiser, merecer outro. Que a bola tocou no ombro. Se tivesse parado com a mão, eu diria de toda maneira. Pô, foi muito longe da mão, longe do cotovelo, para me ter parado a bola com a mão. Porque você demorou para sair comemorando, né, Pelé? Por isso daí que a gente ficou assim, um pouco perturbado. Não, eu dei a virada, pô, caí, como que eu ia pular? Depois que eu levantei, eu saí. Mas, sinceramente, eu vou ver o videotape para certificar disso, mas eu tenho certeza, a bola tocou aqui no ombro, não foi com a mão que eu parei a bola. E antes de encerrar o programa, eu agradeço aqui a assessoria do Santos Futebol Clube, alô Marcela, e ao botafoguense Roberto Porto pelas informações sobre todos esses jogos do passado. A representação deste programa você vê no próximo domingo a partir das 3h30 da tarde. E nós voltamos na quinta-feira, às 8 da noite, com um especial sobre Diego Armando Maradona, também um aniversariante